Próximo requerimento do 27 da pauta, Amália Tortato, 205, 220 de 2024. Encaminhe-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: alterar o decreto de número 595 de 2024 para permitir letreiros no mobiliário licenciado para disposição nas calçadas dos respectivos estabelecimentos. Em discussão, para discutir, vereadora autora Amália Tortato. Obrigada. Tribuna, por gentileza, vereador, para que a gente não arranhe o regimento interno e que a sessão seja perto do mais correto possível. Obrigada, presidente em exercício, vereador Tito Zeglin. Agradeço pela concessão da palavra, cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal que nos acompanha. Esse requerimento surgiu a pedido de comerciantes que tiveram as suas atividades impactadas pelo novo decreto da Prefeitura, que recentemente fez um novo decreto em abril para permitir o uso de calçadas, o uso das calçadas com mesa e com cadeiras. Nós recebemos a reclamação de alguns comerciantes, porque nesse decreto que foi editado no dia 23 de abril de 2024, portanto, há apenas alguns meses, a Prefeitura manteve a proibição de qualquer tipo de publicidade nas mesas e nas cadeiras que são colocadas nas calçadas por esses estabelecimentos. Então, o nosso pedido é para que a Prefeitura use a divisão que existe na própria lei que trata de publicidade aqui na nossa cidade, que é a Lei Municipal 8471 de 1994, que faz uma diferença entre letreiros e anúncios. Então, o que acontece? O estabelecimento coloca na calçada, em frente ao seu restaurante, em frente à sua lanchonete, ele pode colocar mesas e cadeiras, e se tiver escrito apenas o nome do estabelecimento ou a logo do estabelecimento, a Prefeitura multa, porque considera que é um tipo de publicidade. E na divisão que a Prefeitura faz na lei municipal entre letreiro e publicidade, letreiro e anúncio, o que nós estamos pedindo é que o letreiro, ou seja, a possibilidade de colocar o nome do estabelecimento, de colocar logo do estabelecimento, seja permitida. Não faz nenhum sentido a pessoa poder colocar as mesas e as cadeiras na frente do seu estabelecimento e essa pessoa ser multada se na cadeira tiver escrito o nome do lugar. Não faz nenhum sentido. Então, a nossa solicitação é para que a Prefeitura permita a utilização desses letreiros, ainda que seja apenas com o nome ou com a logo do estabelecimento comercial que está utilizando as calçadas ali com mesas e cadeiras. Então, presidente, essa é a nossa sugestão e o nosso pedido à Prefeitura. Ok, então vamos, continua em discussão. Encerrada a discussão em votação, vereadores favoráveis, comissão aprovada. 28 da pauta, 205, 221 de 2024, Amália Tortato. Encaminhe-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: desburocratizar o processo de modificação das licenças de permissão do uso das calçadas para colocação de mesas e cadeiras. Em discussão, para discutir, a vereadora autora Amália Tortato, com a palavra. Obrigada, presidente de exercício. Como eu sabia que o senhor ia pedir que eu fizesse uso da tribuna, já fiquei por aqui mesmo. Essa nossa próxima sugestão também diz respeito a esse decreto, o decreto 595 de 2024, que foi reeditado pela Prefeitura e que trata do uso das calçadas por bares, lanchonetes, restaurantes, para que eles possam fazer uso colocando mesas e cadeiras. O que está acontecendo? Qual foi a reclamação que nós recebemos dos comerciantes aqui da nossa cidade? Se aquele estabelecimento faz a solicitação para colocar 5 mesas com 20 cadeiras na frente do seu estabelecimento comercial, fazendo uso da calçada, e eventualmente, ele decida fazer uso de apenas 4 mesas e 10 cadeiras, a Prefeitura multa. Ele não pode colocar menos ou mais, né, do que foi pedido, do que foi permitido. Ele tem que colocar exatamente o que a Prefeitura autorizou. E se ele quiser colocar, por exemplo, guarda-sol, né, se tiver um dia com bastante sol e ele quiser colocar um guarda-sol na mesa e isso não tiver sido solicitado na autorização, ele não pode. E o mais absurdo, se o comerciante tiver feito a solicitação para que as mesas tivessem guarda-sol e ele decida
num dia, não utilizar o guarda-sol, ele também é multado. Então, não faz nenhum sentido. O que a gente está pedindo é para que a Prefeitura conceda a liberação do máximo, ou seja, no máximo você pode colocar 5 mesas, no máximo você pode colocar 20 cadeiras e, no máximo, você pode utilizar guarda-sol. Se ele fizer menos do que isso, que ele não precise entrar com uma nova solicitação para dizer que 5 mesas ficou muito, eu vou colocar 4, porque não faz nenhum sentido. É uma burocracia que é uma burocracia, né? Uma burocracia que não ajuda ninguém, faz a pessoa perder tempo e ficar entrando toda vez para mudar o requerimento que já tinha sido feito, a autorização que já tinha sido feita, e não faz nenhum sentido, atrapalha a vida das pessoas, atrapalha a vida do comerciante, coloca o comerciante em risco de ser multado por uma besteira, por uma banalidade. Então, o nosso pedido é que a Prefeitura estabeleça que aquilo que foi permitido é o máximo que o estabelecimento pode fazer. Se ele colocar menos, por favor, não vamos multar esse comerciante, porque realmente não faz nenhum sentido. Então, presidente, temos a partes? Do Éder Borges e Leprevot, nome forte. Éder Borges, com a palavra. Vereadora Amália, é impressionante, né? É impressionante isso. Dizem que é a cidade mais inteligente do mundo. Onde está a inteligência em multar comerciante por conta disso, né? Eu estou tentando entender. Será que esse nosso apelo, esse requerimento de Vossa Excelência, será que isso vai chegar à Prefeitura? Será que vão levar em consideração isso? Sim, porque não é possível, né? Atravancar tanto o progresso, atrapalhar tanto quem apenas quer trabalhar, quem está trabalhando, quem está consumindo. Enquanto isso, os nossos comerciantes não têm nenhuma segurança com essa maloqueirada que está aí fora. Aí não acontece nada. Esses dias estive ali no Paço Municipal, tomado pelo crack. O pessoal está fumando crack e não dá nada. Passa ali de dia, à tarde, qualquer dia, na parte da tarde, tá? Aquele terreno que tem atrás da Fiat Lux, o pessoal queimando lixo para separar cobre. Na cara dura, não dá nada. Mas, para multar comerciante, com burocracias que não fazem o menor sentido, para atazanar a vida do trabalhador, aí o Estado funciona, que é uma beleza, viu? Olha quanta eficiência. Socorro, Prefeitura de Curitiba, vamos evoluir. Podemos ser mais inteligentes? Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Éder Borges. Eu sempre falo que muito ajuda quem não atrapalha, né? Às vezes a gente tem a sensação que o Estado acorda todo dia pensando como eu vou atrapalhar um cidadão hoje, e especialmente um empreendedor que gera emprego, que gera renda. Infelizmente, a gente tem essa cultura aqui no nosso país, né? Não é exclusividade da nossa cidade, é uma cultura do nosso país. Passo a parte ao vereador Alexandre Leprevot. Obrigado, vereadora Amália. Bom, realmente nós evoluímos um pouco com esse decreto, flexibilizando de maneira pontual o uso de mesas e cadeiras. É um trabalho que nosso mandato vem fazendo desde que está presente aqui e conseguimos, enfim, fazer com que esse decreto fosse apresentado aos comerciantes. Porém, percebam que esta gestão sempre faz o possível para deixar uma brecha para multar, para penalizar, como forma de arrecadar. É impressionante, sempre, em todas as suas ações, até mesmo nas positivas, como foi o caso desse decreto, eles deixam margem para complicar as pessoas e as pessoas se enrolarem em multas. Isso mostra a falta de conhecimento de quem elaborou um decreto como esse. Porque um estabelecimento, ele pode, em determinado dia do seu funcionamento, usar 4 mesas ou
em outro dia ele pode usar 8, 10. Então não pode ter um padrão referente a isso, porque muitas das vezes vai de acordo com o movimento. Inclusive no mesmo dia, às vezes o movimento vai aumentando, ele vai abrindo mais mesas naquele espaço. Então é um absurdo, uma falta de conhecimento. Assim foi também com a publicidade, com os letreiros, aonde o nosso vice-prefeito assinou um decreto em que as pessoas têm 10 dias para regularizar os seus letreiros que estão há 50 anos na rua, e daí eles querem dar 10 dias para a regularização desses letreiros. Então é uma falta de cabimento que a gente enxerga em determinados momentos nesta gestão, que no final das contas serve, mais uma vez falo isso, para prejudicar aqueles que querem produzir, que querem gerar renda, gerar empregos, e não para colaborar. Então a senhora faz muito bem de trazer aqui esse assunto, já que evoluímos, que saiu um decreto flexibilizando, que não seja com empecilhos bestas, empecilhos de quem não tem conhecimento para soltar o decreto. Agradeço, seria isso minha observação. Obrigada, vereador Alexandre Leprevaux. A gente fica feliz que esse novo decreto tenha facilitado a colocação de mesas e cadeiras, né, a utilização das calçadas para a colocação de mesas e cadeiras por esses estabelecimentos, mas a gente percebe que ainda tem algumas arestas para serem aparadas, né? Eu quero lembrar que eu acabei de defender aqui um requerimento que esse mobiliário utilizado na calçada, se ele tiver identificado com o nome do estabelecimento, ele também está passível de multa. Então, são 2 pedidos que a gente faz hoje aqui, relacionados a esse decreto, para que esse decreto seja melhorado ainda mais. Além de flexibilizar o uso das calçadas para a colocação de mesas e cadeiras, que também não multe o comerciante que coloca, ou que tem no seu mobiliário a indicação do nome do local, ou a logomarca do seu negócio, e também não multe o comerciante que faz uso de menos mobiliário do que foi autorizado. Foi autorizado 5 meses, ele colocou 4, não faz nenhum sentido ele ser multado, né? Ele pediu autorização para usar guarda-sol, não tem guarda-sol naquele dia, não faz nenhum sentido ele ser multado por causa disso. Vereadora, se me permite mais uma parte, como se os materiais não se deteriorassem, né? E se as mesas estiverem quebradas? Daí ele pôs menos e vai ser multado, realmente não faz um pingo de sentido. Não faz nenhum sentido, e também não faz nenhum sentido ele ter que pedir uma nova autorização cada vez que ele decide diminuir a quantidade de imobiliário. Se ele quiser aumentar, tudo bem, eu até entendo. Precisa ver se vai atrapalhar o trânsito dos pedestres, precisa ver se vai atrapalhar a fluidez da cidade. Então, se for para aumentar, eu até compreendo. Mas, para reduzir, não faz nenhum sentido, Prefis. Vamos dar uma olhada nisso aí, porque realmente só está atrapalhando a vida do cidadão e de quem gera emprego, de quem gera renda. Então, a gente pede compreensão e mais uma flexibilização nesse decreto. Presidente, se não há mais apartes, eu agradeço e encerro a minha discussão. Quando o senhor terminar de ouvir seu áudio. Obrigada. Não temos mais vereadores inscritos para discutir a matéria. Está tendo algum problema aí, vereador? Tá. Não, via Vossa Excelência chacoalhando o microfone e pensei que estava dando choque. Mas, então, continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.